Saiu hoje numa matéria do Globo, no cantinho, mas eu achei uma coisa tão absurda, uma coisa tão... Eu teria que usar um termo não aceitável para uma casa legislativa. Quantas vezes aqui, eu pelo menos fiz aqui, quando fui deputado, várias vezes fiz essa denúncia, de que as empresas de ônibus não cumprem perfeitamente a obrigatoriedade da liberação do passe livre. Há uma pressão, e eu sempre tive informações disso, e muitas vezes denunciei, e é sempre desmentido pelos responsáveis pelas empresas que coordenam as empresas de ônibus, de que isso não é verdade, de que isso não existe, de que ninguém desrespeita as leis, que as leis são todas cumpridas. Bom, e hoje, para minha surpresa, esse assunto passou batido na página do Globo, que fala do absurdo aumento dado pela AGETRANS, a agência de avaliação dos transportes do Estado, para o metrô e para os trens. Foram autorizados aumentos para esses dois transportes coletivos. Do lado dessa notícia, vem uma nota que ela, a princípio, não parece ser tão grave, mas quando vai se ler, é exatamente de uma gravidade muito grande. TST condena a empresa que não garantia gratuidade. A transportadora punia seus funcionários que permitiam o passe livre. Veja, isso que a gente cansava de dizer que era desmentido, é mentira daqueles que desmentiam. Uma empresa de ônibus do Rio terá que pagar a indenização de R$100 mil por não garantir passagens gratuitas para idosos e estudantes, e ainda multar seus funcionários que desrespeitavam a ordem da empresa. Os motoristas da Aviação Bangu Limitada, é bom que saibamos o nome, porque é o tribunal que está no nome, Aviação Bangu Limitada, que cumpriam a lei, eram identificados como? Como é que a empresa vai punir os seus motoristas? De que maneira? Porque tem todo um esquema montado para isso. A identificação era feita por câmeras nos veículos e eram punidos os funcionários com corte de salário, aqueles que cumpriam a determinação de aceitar a gratuidade. A decisão é do Tribunal Superior do Trabalho e foi publicada na última sexta-feira. A Bangu já tinha sido condenada pelo Ministério Público do Trabalho, mas recorreu. O TST negou o recurso e condenou a empresa a pagar R$100 mil por dano moral. O valor poderá ser revertido para o Fundo de Amparo ao Trabalhador. O processo, senhor presidente, diz que a Aviação Bangu, que na Aviação Bangu, isso é o mais grave, que eu gostaria que os senhores entendessem que não é nenhum discurso de oposição ao governo, nem oposição, nem quem defende o transporte público gratuito de qualidade. Isso é o resultado final de uma determinação do Tribunal Superior do Trabalho. O processo, senhor presidente Raimon, diz que na Aviação Bangu há uma sala com diversos monitores nos quais os seguranças da empresa analisam as fitas das viagens de todos os ônibus com o objetivo de descobrir casos em que houve transporte gratuito permitindo desconto no salário desses funcionários. Segundo a decisão do TST, a conduta da empresa desrespeita os valores da dignidade humana e do trabalho e afeta não só os empregados, mas também a sociedade, já que a gratuidade aos idosos e estudantes era sistematicamente violada. De acordo com o gerente jurídico da empresa, as irregularidades foram cometidas antes de setembro de 2008, quando houve mudança de diretoria da empresa. Mudou a diretoria da empresa, agora não existe mais, é a informação que é dada pela assessoria jurídica. O responsável da antiga diretoria, indicado pela Bangu, não foi localizado. E a empresa de advocacia terceirizada, que cuida do caso, não quis se pronunciar. Vejam, senhores. Há poucas semanas atrás, quando estava nessa crise da mobilidade urbana, foi feita uma reportagem pelo jornal, pela Rádio CBN, em que se dizia que os motoristas ganhavam um prêmio se transportassem mais passageiros do que outros. Tem um nome popular de bife. Bife é o prêmio que eles ganhavam por trazer mais pessoas. E aí, o representante da Rio Ônibus esteve no programa e desmentiu completamente
de que não havia absolutamente nada em relação ao salário maior. Quanto à recomendação da gratuidade, eu ouvi o senhor Leles da Rio Ônibus dizer também, em entrevista, que em momento algum, empresa alguma, proibia os motoristas de cumprir a regulamentação da gratuidade. Estamos vendo aqui agora uma empresa não só, é verdade, como mais grave, uma sala onde eram monitorizados todos os ônibus para que os motoristas, o pobre do motorista, que não cumpria a lei, o que acontece depois? O RJTV, os jornais, nós vamos reclamar quando o motorista não para no ponto para pegar. O motorista está sendo pressionado para fazer isso. Essas são algumas das histórias que as mentiras têm pernas curtas e vão aparecendo com o tempo. Então estamos vendo aqui, é claro, que a gratuidade do Rio de Janeiro não é cumprida, porque há determinação para que não se cumpra isso.